batendo papo com alguém que dizia não acreditar que Jesus existiu. Beleza. Não acreditar que Jesus é filho de Deus, não acreditar que ele operava milagres, não acreditar que ele morreu e no terceiro dia ressuscitou, é uma coisa. Não acreditar que ele é filho de Deus e que ele é a segunda pessoa da Trindade, é uma coisa. Agora, dizer que ele nunca existiu, eu não posso te obrigar a acreditar que ele é filho de Deus, ou que ele é a segunda pessoa da Trindade, ou que ele está à destra do Pai vivo, porque ressuscitou no terceiro dia de morto. Não posso te obrigar a acreditar nisso. Mas já seria muita ignorância não acreditar na sua existência e na sua passagem pela Terra. Aí, mano, o fato histórico, a presença de Jesus nessa Terra por 33 anos e meio, a sua passagem por aqui, o Jesus histórico, esse você não tem como negar que existiu. O resto já é com o seu coraçãozinho e com a fé. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. Muitas, mas muitas pessoas, principalmente os ateus, têm algumas dúvidas sobre a existência de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Um exemplo disso foi uma frase que saiu na revista Época há um bom tempo atrás. Estava escrito assim, que Jesus é a maior ilusão da humanidade. Mas eu trouxe aqui 10 fatos que comprovam historicamente a existência de Jesus. A Bíblia é a principal evidência de Jesus Cristo aqui na Terra. Para nós, considerado um livro sagrado, também para toda a humanidade é considerado um livro histórico. E este livro conta vários momentos marcantes e comprovados as suas veracidades para toda a história da Palestina, Egito, Império Romano e assim por diante. Então, a primeira evidência clara é a presença do nome Jesus nos registros históricos da Bíblia. Segunda evidência é que o nome de Jesus também aparece nas obras antigas dos judeus. O historiador Flávio Joséfo não deixou passar, ele registrou o nome de Jesus. É importante frisar que o Flávio Joséfo existiu na época de Jesus Cristo e ele escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas. E mais precisamente no capítulo 3, volume 18, ele diz assim: Entretanto existia naquele tempo um certo homem chamado Jesus. Ele era sábio e fazedor de milagres. Ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos condenou para ser crucificado, esses que o amavam não abandonaram ele e lhe apareceu no terceiro dia. Este é um relato da época escrito por um judeu. Terceira evidência da existência de Jesus é a presença do seu nome nos anais de Públio Cornélio de Tácito. Tácito era um convicto pagão romano e foi considerado um dos maiores historiadores da época. Em seus anais, na parte 15, ele escreveu: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originavam de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Então, a história da crucificação de Jesus é registrada na história da humanidade. É verdade. Quarta evidência da existência de Cristo, a carta de Plínio. Plínio foi um procônsul em Jerusalém. E ao escrever uma carta ao imperador Trajano, ele relatou: maldizer Cristo, um verdadeiro cristão não fará jamais. Cantam os cristãos hinos a Cristo como se fosse um Deus. Quinta evidência da existência de Jesus, a obra Vitae Duodecim Caesarum. Eu acho que é assim, é latim. Traduzindo seria os 12 Césares. O historiador romano Suetônio escreveu em um texto do livro 5º dessa grande obra, os 12 Césares. Mais precisamente no capítulo 25, no qual ele invoca o imperador Tibério. Expulsou de Roma os judeus, que instigados por um tal Cristo, provocam frequentes tumultos. Sexta evidência da existência de Jesus, uma prova arqueológica. A urna de Tiago. A primeira prova arqueológica da existência de Jesus é uma urna de calcário. Uma urninha que era usada para depositar os restos mortais das pessoas, saca? Os ossos, essas paradas. O ossulário data de mais ou menos 63 anos depois de Cristo. E nele está escrito assim: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Para os estudiosos, o ossuário é realmente de Tiago, cara. Foi encontrado e pronto. Pimba! Aquela frase já bate certinho com a história que você encontra na Bíblia. Outro grande achado arqueológico que trata sobre a existência de Jesus são os pergaminhos
encontrados no Mar Morto. Foram encontrados em Israel na década de 1940 e através de muitas técnicas com carbono 14 foi descoberto que o pergaminho é bem antigo, da época de Cristo, e que todos os seus dados apontavam para Jesus, acerca de alguns escritos, onde tratava Jesus como mestre. Oitava evidência, a obra de Luciano Samosata. Luciano Samosata foi um escritor grego que, embora não fosse cristão, registrou em seus escritos que Jesus era adorado pelos cristãos. Ele ainda falava que os cristãos viviam sobre uma lei, uma lei de Jesus, e que não tinham medo da morte porque acreditavam ser imortais. Nona evidência da existência de Jesus são os escritos gnósticos: o Evangelho da Verdade, o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, o Tratado da Ressurreição e, entre outros, são considerados escritos gnósticos, e todos eles mencionam a existência de Jesus. Décima e última evidência da existência de Jesus Cristo na Terra, Marabar Serapião. Marabar Serapião foi um escritor sírio e ficou conhecido por fornecer uma das maiores evidências não judaicas e não cristãs sobre a existência de Jesus. Marabar Serapião escreveu uma carta 40 anos depois da crucificação de Jesus. Nessa carta, ele encoraja o seu filho a adquirir conhecimento, a ser inteligente, a crescer, a avançar, a se encher de conhecimentos filosóficos e de cultura. Na carta, ele cita Sócrates, ele cita Pitágoras, além de citar um homem sábio que 40 anos atrás havia sido morto, executado pelos judeus. Referência a quem? Jesus. Então tá aí 10 evidências da existência de Jesus. Uhul! 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 É isso aí, pessoal, eu espero que tenham gostado do nosso novo vídeo. E pra você que tem algum amigo que sempre tem aquela mania de dizer que Jesus nunca existiu, mostra esse vídeo pra ele, porque ele, coitado, tá passando vergonha. Como eu disse, ninguém é obrigado a acreditar que Jesus morreu na crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mas todo mundo é obrigado a aceitar o fato histórico da existência do filho do carpinteiro, que passou por essa terra 33 anos e meio e morreu crucificado. Aê, entra nós cristãos, que acreditamos que no terceiro dia de morto ele ressuscitou e ainda vivo, ainda tá vivo. Subiu ao céu e em breve vem buscar o seu povo. Aí sim, mano, só vai acreditar na segunda parte da história quem possui fé. E só vai acreditar na primeira parte da história quem possui um pouquinhozinho de conhecimento. Conhecimento histórico. Valeu? Agora, dizer que ele nunca existiu? Para, né? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, procura a gente, em todo canto a gente tá lá. Sou Igreja, sou Luz. Precisou, chama que a gente vai. agenda@juniormeireles.com.br, juniormeireles.com.br, beleza? Siga-me, euzinho aqui, ó, no Instagram, @juniormeireles. Me procura lá, porque lá eu vou estar colocando algumas coisas, onde eu vou estar, onde estarei e onde possivelmente irei estar para que você possa ir com a gente. Valeu? Eu vou ficando por aqui e te vejo depois do culto. Fui!